aumentai o nosso fervor. Espírito Santo, concedei-me o dom do conselho, tão necessário em tantos passos melindrosos da vida, para que eu sempre escolha o que mais vos agrada, siga em tudo a vossa divina graça, e com bons e caridosos conselhos socorra o próximo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Criador, visitai-me e enchei o meu coração, que vós criastes com a vossa divina graça. Vinde e repousai sobre mim, Espírito de sabedoria e inteligência, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência, de piedade e de temor de Deus. Vinde, Espírito divino, ficai comigo e derramai sobre mim as vossas divinas bênçãos. Amém. Jesus manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. glorioso São José, Rogai por nós. com vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Vocês têm aqui a Suma Teológica? Tem a Suma Teológica aqui? Acerca do que a senhora perguntou ontem, é a questão 113 da Suma. Você usava o princípio. A primeira, a segunda, a segunda, a segunda. Bem, hoje nós gostaríamos de dedicar a nossa meditação ao glorioso São José, de modo que, como o Papa Francisco estabeleceu, nós pudéssemos receber uma indulgência plenária, participar de um retiro que tenha pelo menos uma meditação de São José. Nós queremos meditar esta manhã sobre a predestinação de São José e a sua eminente santidade. E falaremos um pouco também das virtudes, dos dons de São José. Continuaremos depois, na parte da tarde, apresentando duas imagens de São José, que são maravilhosas, que é São José como sombra do Pai Celeste e São José como homem segundo o coração de Deus. Então, nesta manhã, a predestinação de São José e a sua eminente santidade. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 9, versículo 48, São Lucas diz: Qui minor est inter vos, hic maior est. Aquele que é menor entre vocês será o maior. Aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Desde o século XVI, pelo menos, a doutrina da proeminência da santidade de São José em relação aos outros santos começou a ser mais aprofundada. Ou seja, hoje nós temos essa ideia mais esclarecida de que São José, depois da Virgem Maria, é o maior santo. Só que esta doutrina ela veio ser mais aprofundada a partir do século XVI e tem se tornado cada vez mais comum e aceita, tanto na teologia como entre os santos, como dos escritores eclesiásticos, que São José, depois da Mãe de Deus, teria um grau de santidade mais elevado do que os anjos, os patriarcas e os santos. Esta proeminência da santidade que São José teria superado em graça todos os demais santos e os patriarcas do Antigo Testamento, os apóstolos. Então, São José seria mais elevado em santidade do que o próprio São Pedro
e os santos do Novo Testamento, os mártires e os doutores da Igreja. Esta proeminência da santidade dele, a Igreja tem começado já há alguns séculos a dizer da protodulia. Nós sabemos que a latria é o culto de adoração, só pode ser dado a Deus. A hiperdulia, a superveneração, a máxima veneração, pode ser dada à Virgem Maria. A protodulia seria exatamente o primeiro dos santos, né? A primeira devoção. Depois da Virgem Maria, então a protodulia, primeira veneração, seria dada a São José, e a dulia seria dado aos demais santos, e a veneração seria dada também aos nossos pais, nossos genitores. Portanto, protodulia é um conceito, um termo que a Igreja tem cunhado cada vez mais para São José, exatamente pela profundidade da humildade de São José. Aquele que foi menor, né, se tornou maior, e isso teria se dado com ele exatamente pelo aniquilamento do coração de São José. Também não só os grandes escritores e santos falaram isso, o próprio magistério da Igreja. Eu quero citar um texto do Papa Leão XIII. O Papa Leão XIII tem uma carta sobre São José, quando ele declara São José patrono da Igreja Universal, se chama Quamquam Pluries. Quamquam Pluries é o nome dessa carta. Foi no ano 1899, e veja, um século e pouco, que São José foi proclamado patrono universal da Igreja. Então não é que tem tanto tempo assim. Nós não podemos parar de meditar sobre São José exatamente por isso, porque a Igreja, quando ela declara alguma coisa, aquela coisa ainda precisaria da nossa parte, né, adquirir a máxima da devoção. São José é patrono universal da Igreja, mas tem um século que foi proclamado isso, né? Pouco mais de um século. Nessa carta encíclica, o Papa diz o seguinte: nós sabemos que a dignidade da Mãe de Deus é altíssima e que não pode haver uma maior. Mas, dado que entre a Beatíssima Mãe de Deus e São José existe um verdadeiro vínculo matrimonial, é também certo que São José, mais do que qualquer outro, se aproximou daquela altíssima dignidade que faz da Mãe de Deus a criatura mais excelsa. De fato, diz o Papa, o matrimônio constitui por si mesmo a forma mais nobre da sociedade, da amizade, e traz consigo a comunhão dos bens. Portanto, se Deus deu José como esposo a Maria, deu não só como companheiro de sua vida, testemunha de sua virgindade e toda sua pureza, mas também como participante, por força do vínculo conjugal, da excelsa dignidade de que ela foi adornada. Então, o que o Papa diz exatamente que esta comunhão com a Virgem Maria, esta união com ela pelo matrimônio, também logrou para São José, não é, uma participação da graça. Nós vamos ver que tipo de participação é essa. Na ladainha de São José isso fica mais claro. Quando nós rezamos a ladainha de São José, nós vemos nas prerrogativas dele, não é, que, de fato, a São José foi confiada a multidão de todos os cristãos, em todas as gerações. Porque a Igreja diz, falando de São José na ladainha: São José, espelho da paciência. São José, amante da pobreza, modelo dos operários, honra da vida doméstica, guarda das virgens, amparo das famílias, consolação dos infelizes, esperança dos enfermos, padroeiro dos moribundos, terror dos demônios, protetor da Santa Igreja. Todos esses são títulos dados a São José. De modo que nos próprios títulos dele, nós já podemos ver que a Igreja confiou, de fato, a assistência do mundo, de todas as categorias de pessoas, vejam, virgens, famílias, infelizes, enfermos, moribundos, contra os demônios, né? Terror dos demônios, ou seja, modelo dos operários. Então, toda categoria de pessoas humanas estão sob a assistência do glorioso São José. Portanto, esse patrocínio que a Igreja diz, né, que foi conferido a São José, e isso há um século,
Então, isso ajuda a igreja a refletir cada vez mais nessa proeminência da santidade dele em relação aos outros santos. Nós temos também como algo aceitável, algo certo já para a teologia católica, de que uma missão tão excepcional como a de São José exigiria também uma santidade proporcionada. Para nós é muito claro pensar que se Deus te deu uma determinada missão, Ele te dará também a graça proporcionada àquela missão. A mim só foi dada a graça proporcionada para o exercício do ministério sacerdotal. Se um dia Deus me chamasse a ser bispo ou papa, Ele teria que me dar uma graça, porque ninguém conseguiria fazer aquilo sem uma graça proporcionada àquela missão. Nós deveríamos lutar muito contra aquela tentação que diz para nós que nós não vamos conseguir fazer alguma coisa. A madre chega e diz: irmã, a senhora vai ser superiora da casa não sei tal. Não, irmã, pelo amor de Deus, irmã, manda outra, porque eu não tenho jeito para isso, eu não vou dar conta. Calma. A senhora está falando isso com base nas suas limitações. Se a missão não é sua, se a missão é dada por Deus pelo sagrado voto, certamente, a igreja diz, Deus dará a graça proporcionada àquela missão. E às vezes no exercício de determinadas missões a gente percebe isso. Meu Deus, só Deus mesmo para me ajudar a dar conta disso aqui. Porque eu acho que eu não daria conta, Frei. Mas de repente eu estou fazendo e até eu me desconheço. Achei que eu nunca daria conta de fazer isso e estou fazendo. Será por quê? A graça proporcionada. Essa ideia da proporção da graça de acordo com a missão, ela é muito clara hoje para nós. Por isso eu falei que o Tratado da Graça tem que ser estudado entre os católicos. Se as irmãs não fazem teologia, e isso não precisa mesmo, mas as irmãs têm que estudar aqueles tratados católicos que fazem com que a vida delas se desenvolva espiritualmente de modo mais perfeito. O Tratado da Graça é um dos tratados mais necessários de ser estudado. Caso contrário, a gente trava as pernas e diz: não vou fazer nada porque não vou dar conta, não sei. A irmã diz: você sabe, irmã, você vai dar conta? Não, irmã, pelo amor de Deus, não. E ali você pode negar uma vontade de Deus. Por isso tão necessária esta compreensão. Portanto, São José, por ter uma missão tão excepcional, recebeu uma graça proporcionada. A missão de São José não é uma missão humana qualquer. Não é como a missão nem dos apóstolos. É uma missão tão excepcional, é a única no mundo. São José exerce com a Virgem Maria uma missão que é única, ninguém mais exerceu missão igual em toda a história humana. O que Deus pediu a São José, Ele não pediu a nenhum outro santo. São José foi escolhido para um tipo de missão que era única e se encerrou com ele. Então, existe sim uma proeminência em São José. Na medida em que Deus ele escolhe os seus eleitos, ele inspira, como eu disse, a santidade proporcionada à missão, a fim de que ela se realize perfeitamente. Já pensou como São José daria conta de crer que a Virgem Maria estava grávida e não era de um homem de carne? Como isso era possível? Se Deus não tivesse dado a São José a fé proporcionada, não é, à exigência que ele faria da fé de São José. Se ele não tivesse dado essa fé a São José, certamente tudo teria caído por terra. A Virgem e o menino sofreriam amargamente, fugindo, se escondendo. Ela teria que mentir. Se São José não tivesse acreditado na Virgem, ela teria que mentir. Como que ela faria para poder fazer o mundo crer que ela estava grávida e não de um homem? Isso é impossível. Portanto, para que se realizasse perfeitamente, a alma santa de Nosso Senhor, ela recebeu o que a teologia católica diz, a graça absoluta. Desde a criação da alma de Jesus para a infusão dela na natureza humana, Deus recebeu a graça, Jesus recebeu a graça absoluta. Portanto, desde o ventre, ele era já plenamente Deus, onipotente, onisciente. A Virgem Maria, desde o momento da sua concepção, recebeu a plenitude da graça que a Igreja chama graça inicial.
e depois foi ainda recebendo plenitudes da graça até a plenitude final, que é chamada a coroação dela, quando ela recebe não só a máxima graça, mas como o direito de administrar as graças que Deus confere. São José não foi da mesma forma, não é? Mas o que a igreja diz é que desde o momento, claro, guardadas as proporções aqui em relação a Nossa Senhora, desde o momento que Deus escolheu São José para aquela missão, não se sabe ao certo na teologia em que momento foi, pode ter sido antes da criação de tudo. Muitos dizem que foi exatamente no momento do casamento com Nossa Senhora. Quando São José recebe Nossa Senhora, Deus teria dado a ele a plenitude relativa chamada. Jesus tem a plenitude absoluta. A Virgem tem a plenitude inicial e depois a plenitude final. São José teria a plenitude da graça relativa, significa relativa àquela missão. Então, para aquela missão, São José precisava da virgindade perpétua, porque ele tinha que conviver com uma mulher que era a esposa dele, não tocar nela, não ofendê-la, guardar a pureza dela, e para isso ele precisava ser puro. São José precisa da paternidade, porque São José não é o pai biológico de Jesus. A paternidade dele é uma escolha. Então Deus confere a graça da própria paternidade de Deus a São José. E ele se sente tão pai de Jesus que ele é capaz de mandar em Jesus, de dizer para onde vai, para cá e para lá, porque ele é o pai de Jesus mesmo, não biologicamente. Então a paternidade de São José é toda espiritual. Só a da Virgem, que é natural a dele, é toda espiritual. Então, a graça também foi relativa para que ele conseguisse fazer isso. Depois, o dom da sabedoria, para que ele conseguisse discernir o que fazer a cada momento. Portanto, a graça relativa, sua missão mais elevada, e elevada à ordem da missão angélica, porque de São José Deus pede realmente que ele tenha um grau de perfeição. Por isso, São José, ele experimenta algo na missão dele maior do que os próprios santos anjos experimentam. Os anjos só vêm em São Gabriel para anunciar a encarnação. Os únicos que tocam nesse mistério é Nossa Senhora e São José. Eles é que não só guardam esse mistério, mas cooperam para que Nosso Senhor viesse a se encarnar. São Bernardo de Claraval diz: ele é o servo fiel, prudente, que o Senhor constituiu como sustento da sua mãe, pai nutrício da sua carne, o único cooperador fidelíssimo sobre a terra do grande desígnio da encarnação. Esse é São José. A nenhum apóstolo Nosso Senhor conferiu esta graça. Santo Isidoro de Isolantes diz que a vocação de São José é acima da vocação dos apóstolos. Ele aponta que esta tem por finalidade pregar o Evangelho. Os apóstolos foram chamados para isso. Deus chamou os 12 e os enviou em missão. Deveriam anunciar, iluminar as almas, reconciliar as almas com Deus. Mas a vocação de São José é imediatamente relativa ao próprio Jesus. Não é para levar a mensagem de Jesus. É para guardar a própria pessoa de Nosso Senhor. Então ele diz, porque ele é o esposo da Mãe de Deus, o pai nutrício de Jesus e defensor do Salvador. Essa predestinação de São José, o padre Garrigou Lagrange, naquele livro dele sobre Nossa Senhora, a Mãe do Salvador, ele diz que a predestinação de São José se deu no mesmo tempo do decreto da encarnação. Então, que já estaria na providência divina, no coração de Deus, que este homem, São José, seria o pai de nosso Senhor. Ou seja, quando Deus decidiu a encarnação, desde sempre, desde toda a eternidade, ele já teria decretado também a existência de São José, a eminente santidade de São José, de qual casa ele seria, da casa de Davi. Esse mesmo decreto que predestina Nossa Senhora para ser a Mãe de Deus, também teria predestinado São José a ser o pai de Jesus. Então vejam, numa linguagem bem simples, Nosso Senhor não estava tapando o buraco quando ele escolheu São José. Alguém poderia dizer, como
naquele tempo, na lei judaica, uma mulher que não era casada, se desse à luz, viria a ser apedrejada. Então vamos arrumar um homem aqui para poder cuidar dela, né? Esse tapar-buraco não pertence à providência divina. Nosso Senhor colocou São José no mundo, diz Padre Garrigo Lagrange, para ser o pai de Nosso Senhor, para ser o guardião de Nosso Senhor. Por isso Deus quis para ele um altíssimo grau de graça e depois de glória no céu, não é? Para que ele pudesse não só exercer aquela missão, não é? Mas que ele pudesse de fato depois receber no céu a glória que revelasse quem ele foi para nós, porque São José para nós é um mistério de Deus, a Bíblia não fala dele. Tem alguém mais oculto que a Virgem Maria no Evangelho, é São José. Alguém diz, a Virgem está oculta no Evangelho, está, mas os momentos essenciais, não é? Que nós precisávamos conhecer de Nosso Senhor, ela está lá. Mas quem é que escutou a voz de São José em algum momento nessa Sagrada Escritura? Nós sabemos que ele falou com a Virgem Maria, mas não sabemos como era São José, a voz de São José, a revelação dos segredos do coração de São José. Veja, a devoção ao coração de São José era uma devoção que nós deveríamos começar a buscar um pouco mais. Se tem alguém que guardou os segredos de Deus nesse mundo, foi São José. Então, a igreja diz, ele foi criado, colocado no mundo, para ser o pai nutrício do Verbo. E para que ele fosse esse digno pai, Deus deu a ele um grau de graça e depois uma recompensa na glória. Nós podemos meditar sobre qual é o caráter dessa missão de São José, distinta, como eu disse, de todas as outras missões do Novo Testamento. Existe um cardeal do século XVII, cardeal Bossuet, tem livros maravilhosos sobre Nossa Senhora. O cardeal Bossuet diz, entre todas as vocações, aponto duas nas Escrituras que parecem diretamente opostas, a dos apóstolos e a de São José. Eles são missões opostas. Jesus se revela aos apóstolos para que ele o anuncie aos povos, e se revela a São José para que ele o ocultasse e silenciasse. Os apóstolos são luzes para fazer Jesus Cristo ser visto pelo mundo. São José é um véu para cobrir, e sob este véu misterioso, ele diz, Deus ocultou a virgindade de Nossa Senhora. Quem convivia em Nazaré com a família de Jesus, José e Maria, nunca sonharam na vida deles que a Virgem Maria fosse virgem, ou que São José não tivesse intimidade com ela. Eles passaram como uma família normal. Tanto é que o povo em determinado momento diz, mas não é ela, não é ele, o carpinteiro, o pai de Salomé, não sei mais quem, do Tiago, do não sei quem lá. Por quê? São José oculta sob este véu, que é o coração dele, a virgindade de Nossa Senhora, que ele não toca nela. E ao mesmo tempo o cardeal diz a grandeza do Salvador das almas. O menino Jesus era um menino, entre os meninos, santo, mas visto como menino entre os meninos. São José morre e leva com ele para o céu esses segredos que ninguém conheceria, a não ser que não fosse depois anunciado pela Virgem, que deu à luz virginalmente, quando ela diz a São Lucas, mas já lá na frente, quando ele vai escrever o Evangelho, São José já estava morto. São José carrega para o céu. Então, se tem alguém que Deus pede segredo, esse alguém é São José. É o guardião dos segredos de Deus. O cardeal termina dizendo, aquele que glorifica os apóstolos pela honra da pregação, glorificou a São José pela humildade do seu silêncio. A glória de São José está aí. A perfeição consiste em fazer o que Deus quer, nós sabemos, cada um segundo a sua vocação. Os apóstolos anunciando, São José guardando os segredos de Deus, e nós? Cada um se torna santo segundo a sua vocação. Eu sei que todas as irmãs são filhas do puríssimo coração da Santa Maria, mas cada uma tem uma vocação.
como Deus a santificará? Qual é o grau da graça que Deus vai conferir a uma de vocês? Talvez dessa geração nós tenhamos uma santa de altar, ou até várias. Mas qual é a missão que Deus confere na sua alma, né? Porque no silêncio, na obscuridade, a vocação de São José ultrapassa a vocação dos apóstolos, toca o mistério da redenção de Nosso Senhor. Então, esse silêncio humilde de São José, longe de ser sem fruto, como alguém diria, mas São José só foi o homem que Deus usou para guardar Nossa Senhora. Não foi só isso. Não foi só isso. O que Deus pediu de São José, Ele não pediu nem a São Pedro. Portanto, São José, depois da Virgem Maria, foi o mais próximo do que qualquer outra pessoa do autor da graça, de Jesus. No silêncio de Belém, quando ele foge para o Egito com o menino, fica lá anos com o menino Jesus e a Virgem, quando ele volta para Nazaré, quando ele vive trabalhando com o menino lá na sua carpintaria, é São José, o menino Jesus e a Virgem Maria. Portanto, ele tem um lugar na vida de Nosso Senhor que é maior do que o tempo que os apóstolos passaram com ele, é maior do que o tempo que qualquer outro santo tem estado com Nosso Senhor. A missão de São José é dupla. Em relação a Nossa Senhora, uma, e em relação a Nosso Senhor, outra. Em relação à Virgem Maria, São José foi o verdadeiro esposo. A Igreja não diz que ele foi um esposo fingido ou foi maquiado de esposo. A Igreja diz que ele foi verdadeiro esposo, contraiu com ela um verdadeiro matrimônio, porém absolutamente santo, sem a necessidade da compulsão carnal. Foi um verdadeiro matrimônio, próprio matrimônio, só que absolutamente santo. Nele a Virgem Maria encontrou auxílio, encontrou proteção, ele a amava com o amor mais puro de um coração. Então eu disse, a graça proporcionada fez isso. Deu a São José a graça da virgindade perpétua. Mais devoto, com o amor conjugal, teologal, que é a perfeição do amor. Veja, o sacramento do matrimônio, o que a Igreja Católica diz é, o sacramento do matrimônio é a união entre dois cristãos batizados. E ele tem a função de elevar o amor humano ao nível de caridade. Então, sobrenaturalizar o amor. O casamento pode levar uma pessoa a chegar à perfeição do amor. Qual o caminho mais curto para o amor? É a vida consagrada. Você já vive só por Deus. Essa é a vida mais perfeita. O matrimônio é também uma vida que leva à perfeição. Se marido e mulher colocarem a Deus em primeiro lugar e se amarem sempre com base nesse amor de Deus. No coração de São José e da Virgem Maria existiu um primeiro amor que não fosse Deus? A Igreja diz não. Portanto, o amor verdadeiramente matrimonial já era um amor teologal. Por quê? Porque São José amava a Virgem Maria por Deus e em Deus. Como a Virgem Maria amava São José por Deus e em Deus. Eles não se amavam com aquele amor humano que nos faz ficar presos aos sentimentos e afetos. Eles amavam um ao outro por amor à vontade de Deus, que fez dos dois, aqueles que tocaram no mistério da encarnação de Deus. O centro do coração de São José é o menino Jesus, como também é o centro do coração da Virgem Maria. Quando vocês falam, somos filhos do puríssimo coração de Maria. Então, vocês têm que ser, de Jesus mesmo, vocês têm que ser assim a mais unida. Porque não existe nada no coração da Virgem Maria que não fosse o filho dela. Era seu Deus, seu esposo, o amante da sua alma, era tudo. Também o foi para São José. Não poderíamos dizer diferente. Se São José olhasse para Nossa Senhora e amasse mais Nossa Senhora do que a Deus, pense, conviver com a grande Mãe de Deus, Seria um encanto da vida de São José. É verdade, foi. Mas São José a amou sempre em Deus e por Deus, por causa de Deus. Para isso ele renuncia a tudo que um homem quer alcançar, que é a sua esposa e os seus próprios filhos. E conduzir a sua vida segundo a sua vontade. Em nenhum momento São José pôde exercer a sua própria vontade
na condução da Sagrada Família. Ele sempre foi instrumento, ele escutou e obedeceu a Deus. Pega a mulher e o menino e foge. Pega a mulher e o menino e volta. Leva ao templo. São José obedeceu a Deus em tudo, mas o menino também obedeceu a São José em tudo. Não houve alguém que pudesse ter se aproximado tanto da Virgem Maria como o próprio São José. Padre Garrigou Lagrange diz: a beleza do universo não era nada ao lado dessa sublime união das duas almas, união criada pelo Altíssimo, que encantava os anjos e alegrava até o próprio Senhor. Os anjos se alegravam com o convívio da Virgem, São José e o menino. Quando a gente fala para o povo, a Sagrada Família de Nazaré é o nosso modelo, nós sempre devemos lembrar disso. É o nosso modelo, sim, por um motivo. Todos os três viviam em Deus e por Deus. Para Jesus, Deus é o alimento, é o Pai. Então, nós temos sempre que ter esta compreensão para falar do modelo, porque ninguém nunca vai conseguir ser santo como Jesus, Nossa Senhora e São José, ninguém. Mas eles são modelos por um motivo. O amor deles era em Deus e por Deus. Por isso eles podiam se amar um ao outro perfeitamente. Em relação a Nosso Senhor, a missão de São José foi proteger, contribuir para a educação humana dele. E São José exerceu. Ele é chamado de pai nutrício, pai adotivo. Certo que esses nomes não são suficientes para expressar a grandeza dessa eleição de São José. O pai adotivo, até um homem do nosso tempo pode ser. Pai nutrício também, aquele que dá o alimento. São José foi mais do que isso, né? São tantos os títulos que a Igreja dá a São José. À tarde, nós queremos meditar sobre 2 títulos, que são esses: São José como sombra do Pai e São José como um homem segundo o coração de Deus. Rapidamente, mais alguns minutinhos, podemos falar das virtudes. Quando nós falamos das virtudes, dos dons de São José, nós lembramos, são sempre virtudes ocultas, porque vocês não vão encontrar na Bíblia, não é? São José atuando segundo essas virtudes. Algumas nós sabemos, ele é obediente, é humilde, é pobre, não é? É sacrificado, se mortifica por causa do menino, mas certamente ele tem tantas outras virtudes. A paciência de São José, a virgindade dele, quem é que conhece? A humildade, a prudência de São José, a fidelidade do coração dele, a fé iluminada pelos dons do Espírito Santo, capaz de sonhar, ouvir o anjo e obedecer à voz de um anjo. Alguém poderia dizer, mas foi só um sonho. Dizer, não foi um sonho. O próprio anjo falou comigo, né? A caridade de São José. Um homem, acompanho homens também, eu vejo isso. Como é difícil hoje colocar no coração do homem que ele tem que dar a vida pela família dele. Eu acompanhei uma situação em que o homem tinha 6 filhos. Quando a esposa estava com o filho mais novo, com 15 dias de nascido, esse homem deixou a família, arrumou uma moça, tirou uma foto, botou no Facebook e disse, encontrei o amor da minha vida. Ele merecia ser amarrado num pau e levar uma surra, né? Mas isso é possível. Então a gente tem encontrado uma dificuldade muito grande de fazer o homem entender que ele foi criado por Deus, não para a consolação, mas para o sacrifício. Deus diz para Adão, quando tira ele do paraíso, você vai ter que trabalhar a terra. Antes ela te dava o fruto, agora vai dar espinho, só com o suor do seu rosto é que você vai conseguir trazer o fruto. O homem não é verdadeiro homem se não for sacrificado, se não for entregue. São José se imolou todo para viver esse amor por uma mulher que ele não podia tocar e por uma criança que era filho dele, mas que não era filho natural dele. Então, nenhum projeto humano São José pôde desenvolver, só os projetos de Deus no coração dele. Sobre as virtudes ocultas da vida de São José, aquele cardeal Bossuet considera que é no segredo que consiste o mistério da virtude verdadeira, que foi a busca simples do coração de São José, né, e o encontro dele com Deus. Falando das virtudes de São José, a primeira coisa que vem, né, no nosso coração é aquela palavra
do Evangelho de São Mateus, no capítulo 1, versículo 19, que fala que São José era justo. Esse título foi dado só ao José do Egito, que é uma figura de São José, o esposo de Maria, que, sendo justo, não queria denunciar em segredo. Significa dizer que São José foi ornado de todas as virtudes, porque a virtude da justiça contém as outras virtudes. O justo, ele é paciente, ele é obediente, ele é caridoso, ele é prestativo. O justo é humilde. O justo é aquele que sabe a medida de cada coisa. Portanto, isso nós sabemos de São José. São João Crisóstomo, padre da igreja, dizia, comentando essa passagem do Evangelho, que justo é um homem dotado de todas as virtudes. E é nesse sentido que as Escrituras se servem para falar de São José. Tanto é verdade que não foi dado nem a Jó, que foi um grande santo do Antigo Testamento, por dizer, não, nem a Abraão foi chamado de justo. Abraão tinha suas virtudes, né? Mas nem a ele foi dado esse título. A humildade profunda de São José, né, é emanada da maior graça, que é a gratuidade da vocação dele. Deus deu muito, mas São José sempre se achou pequeno. Nós poderíamos dizer, por que ele e não outro, né? Por que Deus chamou a ele e não chamou a outro? Como nós fazemos essa pergunta para nós sem resposta toda vez. Pode fazer essa pergunta para vocês 1000 vezes, nunca terão a resposta. Por que eu e não outro? Porque Deus quis, bastava essa resposta. Para nós não é suficiente, né? A gente quer encontrar os motivos. Não, o motivo é esse, a gratuidade divina, pura benevolência. Beneplácito de Deus, foi por isso que ele quis São José. Deus poderia fazer virgem outro homem, mas ele quis fazer São José. São José aparece como o mais humilde de todos os santos depois da Virgem, mais humilde que todos os anjos, pelo maior motivo, que é proporcionada à elevação do amor de Deus por ele e do amor dele por Deus também. A fé é o fundamento, a fonte da justificação, sem o qual é impossível agradar a Deus. Portanto, São José também recebeu uma fé inquebrantável, é uma virtude de São José, uma fé inquebrantável, porque ele escuta a palavra do anjo que o ilumina e ele acredita na concepção virginal da Virgem Maria. Sendo que isso nunca tinha acontecido em nem um ano da história humana, né? Ele sabia das profecias, longe dele imaginar que fosse com ele, né? Portanto, ele crê de modo extraordinário, com simplicidade de coração. Depois, tantos foram os testemunhos da fé de São José, basta ver. Menino pobre na manjedoura, fugindo para o Egito, trazendo de volta, confiando na providência divina, muita confiança e esperança no fruto da fé, constância no cumprimento de uma tarefa tão difícil. São José, sabendo que Herodes estava matando todas as crianças pequenas de colo, e ele ter que sair correndo, fugido, sem bem, sem nada, sem estrutura nenhuma, fugindo com o menino, acreditando na palavra de um anjo. A virtude nele também cresceu, não é? Na medida em que os anos se passaram. Padre Garrigo Lagrange diz, nos últimos anos da vida de São José, essa caridade cresceu muito mais do que nos primeiros anos por causa do contato que ele tinha com o menino Jesus. Então, quando Jesus volta do templo, com 12 anos de idade, o Evangelho diz, ele crescia em estatura e graça e obedecia aos seus pais, né? São José vendo Deus obedecendo a ele. Quanto o amor do coração dele não crescia por Deus, né? Por ver como Deus confiou nele uma obra tão extraordinária, tão maravilhosa. Portanto, São José ama o seu filho. Prefere esse amor a qualquer outro amor. Morre por causa desse amor. À tarde, então, nós meditaremos sobre as duas figuras de São José. Nesse momento da manhã, vocês poderiam meditar um texto que eu vou passar agora, sobre o poder de São José. Poderia passar. Isso para nós despertarmos um pouco mais a nossa confiança
no glorioso São José. Depois você vai passar para a gente essas informações? Eu posso passar, só termino de gravar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Com o vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria.